Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos depois de uma semana, desde o último programa, para dar continuidade à nossa reflexão sobre uma das verdades esquecidas, a doutrina das indulgências. Pela 15ª vez, o programa Luz da Vida reflete sobre esse argumento tão importante, tão pouco conhecido em muitos ambientes católicos. Obrigado pela sua audiência. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais uma semana que começa e nesse final de tarde é sempre uma alegria que brota da fé em Jesus, estarmos aqui nos próximos 30 minutos refletindo sobre esse argumento. 15º programa sobre as indulgências, uma das verdades esquecidas. É sempre bom, em cada início de programa, recordar o que são as indulgências. A indulgência é a remissão temporal diante de Deus das penas, a remissão diante de Deus das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa e que a Igreja aplica pelos méritos de Cristo e dos santos, o tesouro da Igreja, essa riqueza da Igreja em favor dos vivos e dos falecidos. O pecado tem duas dimensões, a culpa e a pena. Quando pecamos, assumimos duas coisas. Primeiro, a culpa, ou seja, somos culpados diante de Deus. Quem cometeu o pecado é responsável por ele, é culpado por ele. É culpado diante de Deus por ter cometido o pecado. Tem culpa diante de Deus. E assume também a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Se você roubou, você tem que devolver. Se você tirou a vida de uma pessoa, mesmo que você não possa trazer a pessoa de volta, você tem que reparar esse mal. Se você detratou, se você humilhou, se você prejudicou, se você ofendeu, se você cometeu qualquer tipo de pecado, saibam os outros ou não, venham a saber os outros ou não, você tem a obrigação de reparar o prejuízo, porque o pecado ofende a obra de Deus, agride a Igreja, no caso dos batizados, se aquele que cometeu o pecado é batizado membro da Igreja, integrante do corpo de Cristo. Quando a pessoa se arrepende e pede perdão a Deus, no caso dos católicos, ordinariamente pelo sacramento da confissão, Deus apaga, perdoa, apagando, cancelando, purificando a pessoa do pecado. Ela não é mais culpada. O pecado foi apagado, o pecado foi cancelado. Aspergi-me, Senhor, e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei, diz o Salmo 50. Teus pecados estão perdoados, disse Jesus a tantos pecadores que se aproximaram dele. Mas a obrigação de reparar o mal permanece, ainda para quem já foi perdoado por Deus. E essa obrigação se impõe tanto nessa vida como na outra. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. O pecado contrai uma dívida com Deus. A dívida quanto à culpa é apagada, é cancelada quando somos perdoados por Deus. Mas é preciso que façamos alguma coisa para reparar as consequências do pecado, como Zaqueu, que mesmo arrependido e perdoado por Jesus, disse: vou distribuir metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E é quando Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Não foi suficiente o perdão de Jesus. O perdão de Jesus foi suficiente para livrá-lo da culpa, mas não para livrá-lo da pena. Mesmo perdoado, não mais culpado, a responsabilidade é sua de reparar o mal cometido. E essa obrigação impõe-se nessa vida, e há pessoas que, terminando essa vida, expiaram, pagaram, purificaram-se, repararam todo o mal cometido. Assim elas merecem ouvir de Jesus aquilo que Jesus disse ao ladrão crucificado: hoje estarás comigo no paraíso. Há pessoas que nessa vida, pelo jejum, pela esmola, pela oração, e também pelo jejum dos outros, e também pela esmola dos outros, e também pela oração dos outros,
reparam os males cometidos, de sorte que nem precisam entrar no purgatório, entram diretamente no céu, outras não. Vimos no programa anterior o texto famosíssimo da carta do livro de Tobias: boa coisa é a oração acompanhada de jejum e de esmola. E a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. A esmola livra da morte, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Isso em Tobias 12, versículos de 8 a 9. Um pouco antes, em Tobias capítulo 4, versículo 11, a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Vimos também no programa anterior nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, dizer para os apóstolos que não conseguiam expulsar demônios de determinados possessos: esse tipo de demônio só é expulso à força de oração e de jejum. A oração de um favorece o outro. O jejum de um favorece o outro. A esmola de um favorece os outros. Mas o que há de meritório no jejum de uma pessoa? Os méritos de Cristo por meio dela. Os méritos de Cristo podem chegar a uma pessoa viva ou falecida imediatamente, como também pela mediação da igreja. Eu usava a comparação, penso que oportuna. O dedo está com alguma enfermidade e ele precisa de remédio. Tanto você pode aplicar o remédio, por exemplo, uma injeção imediatamente no dedo, como o remédio pode chegar ao dedo por meio de uma injeção que você aplica no braço direito ou esquerdo. A injeção acaba chegando, o remédio acaba chegando, a solução para o problema acaba chegando pela mediação dos outros membros. Da mesma forma, os méritos de Cristo podem ser aplicados para purificar uma pessoa das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa, seja imediatamente, seja pela oração da igreja, pelos atos indulgenciados da igreja, pela esmola, pela caridade, por tantos atos que feitos em certas condições: confissão dos pecados, estado de graça, arrependimento sincero, intimidade com Deus, comunhão sacramental, oração nas intenções do Santo Padre. Nós vamos ver esses requisitos que, feitos, se obtém, se lucra o cancelamento da pena temporal, seja em nosso favor, em favor de quem jejua, em favor de quem pratica a caridade, em favor de quem ora, ou outras pessoas podem ser beneficiadas, vivas ou falecidas. Vamos retomar o estudo do nosso documento Manual das Indulgências de São Paulo VI, para compreender mais ainda o que há 14 programas estamos a dissertar. Pouco a pouco, se propagou o uso das indulgências e se tornou um fato notório na história da Igreja, desde que os pontífices romanos decretaram que certas obras favoráveis ao bem geral da Igreja poderiam ser imputadas ao título de uma penitência total e aos fiéis verdadeiramente penitentes que tivessem confessado seus pecados e realizassem tais obras. Esses mesmos pontífices, pela misericórdia de Deus e confiando nos méritos e na autoridade dos apóstolos, na plenitude do poder apostólico, concediam o perdão não só pleno e abundante, mas até o mais cabal de todos os seus pecados. Reparem aqui que, ao longo da história, a compreensão
de que os méritos de Cristo trazem benefício, não apenas aos vivos e falecidos, imediatamente, mas também pela mediação da Igreja. Já vimos os fundamentos bíblicos no Novo Testamento dessa doutrina. O que são os méritos de Cristo? São a causa da purificação da culpa e das penas temporais, dos pecados já cometidos, para o homem se reconciliar com Deus, reconciliação plena, é preciso que ele não seja mais culpado, portanto que seja perdoado da culpa. Seus pecados sejam perdoados, cancelados, purificados. Na doutrina católica, essa purificação é mais do que uma declaração de Deus. É uma transformação de todo o ser. É uma renovação ontológica. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. E São João, no final do Apocalipse, eis que eu faço novas todas as coisas. Pois bem, mas não é suficiente que ele seja perdoado quanto à culpa, mas que as consequências do pecado, a pena temporal, ou seja, a obrigação de, nesta vida, reparar o mal que foi cometido, independente do seu arrependimento, também os méritos de Cristo se aplicam a essa realidade. E que os membros do corpo de Cristo, santificados, confissão dos pecados, confissão sacramental, estado de graça, a oração nas intenções do Santo Padre, o sucessor de São Pedro, vamos ver essas indulgências mais na frente. Se pode lucrar para quem realiza essas obras e também para os demais irmãos na fé que estão interligados pelo vínculo da única fé, do único batismo, do único Senhor, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, todos eles lucram. De sorte que aqui na terra quem faz uma obra indulgenciada pode ser essa obra aplicada a quem está falecido, a quem está se purificando no purgatório. E também nós podemos lucrar para nós mesmos, e tudo pelos merecimentos de Cristo. Na verdade, quem purifica da pena temporal os méritos de Cristo, nenhuma criatura tem mérito próprio de justiça. O mérito é de Cristo por meio dessas realidades. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. No segundo bloco, retomaremos esse fascinante argumento. Não saia daí, até logo mais.